Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com ótimas informações para vocês, torcedores do Flamengo, e também para o técnico Felipe Luiz. E para a nação rubro-negra, a boa informação envolve até mesmo a seleção brasileira. Olha, se o Carlo Ancelotti acha que vai me conquistar tendo essas atitudes, ele está no caminho certo, porque teve convocação hoje da seleção brasileira e ele, para mim, foi certeiro na decisão dele, e já vou explicar a vocês porque envolve o Flamengo, e não só o Flamengo, mas o futebol brasileiro. E por falar em futebol brasileiro, tem mudança, na verdade, mudanças drásticas no calendário, e fica aqui o elogio à CBF desde já, um spoilerzinho: o estadual tem data reduzida. E tem também as boas notícias para o técnico Felipe Luiz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas informações também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Histórica. A CBF fez algo que eu considero como histórico. A CBF, enfim, se mexeu, saiu do ostracismo e divulgou mudanças no calendário do futebol brasileiro. Mudanças essas que eu considero super benéficas para os clubes. Diminuiu o número de data dos estaduais e não acabou com os estaduais, algo que eu não era a favor. Eu acho que o estadual é extremamente importante para os clubes de menor investimento. Diminuiu as datas dos jogos, mas não diminuiu o tempo de duração. Isso é importante. E por que é importante? Para os clubes de menor investimento, sobretudo. Investimento de empresas na hora de fechar uma parceria. Então, assim, foi uma boa atitude da CBF envolvendo o estadual. Manteve a Supercopa do Brasil, que eu gosto, tá? Eu gosto. Eu sei que muita gente supervaloriza, mas eu não tô nem aí. Acho bacana o campeão do brasileiro enfrentar o campeão da Copa do Brasil. Aumentou o tempo de disputa do Campeonato Brasileiro, não aumentou o número de rodadas, começa agora em janeiro e vai até dezembro. Antes começava ali em abril, mais ou menos. E a principal, lembrando que o brasileiro é a principal competição do nosso país, e fez ajustes na Copa do Brasil. Essa seria a minha única crítica nessas mudanças todas em relação à Copa do Brasil, porque agora a Copa do Brasil é disputada em final única, como é na Libertadores Sul-Americana. No Brasileiro não é, porque pontos corridos, obviamente, vocês já sabem. Então era algo que eu gostava na Copa do Brasil. É bacana você ter um jogo na sua casa e fora de casa. Agora vai ser em jogo único. Eu particularmente não gosto. Mas isso é um pequeno detalhe em todas essas mudanças que eu considero, repito, super benéficas. No fim das contas, os clubes acham que vão jogar menos de 15% de partidas. Isso automaticamente vai valorizar demais o produto do futebol brasileiro. E por falar em futebol brasileiro, teve convocação de Carlo Ancelotti nesta quarta-feira. Para quem não viu a convocação, vou repetir: Bento do Al Nassr, Ederson Fenerbahçe, Hugo Souza Corinthians, Caio Henrique Mônaco, Carlos Augusto Inter de Milão, Douglas Santos Zenit, Militão Real Madrid, Fabrício Bruno Cruzeiro, Gabriel Magalhães Arsenal, Beraldo PSG, Wanderson Mônaco, Wesley Roma, André Wolverhampton, Bruno Guimarães Newcastle, Casemiro Manchester United, João Gomes Wolverhampton, Joeliton Newcastle, Paquetá West Ham. E para finalizar, os jogadores do setor ofensivo: Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli Arsenal, Igor Jesus Nottingham Forest, Luiz Henrique Zenit, Matheus Cunha Manchester United, Richarlison Tottenham, Rodrigo voltando Real Madrid e Vinícius Júnior também Real Madrid. Vocês perceberam que apenas 2 jogadores que atuam no futebol brasileiro: Hugo Souza, Corinthians, e Fabrício Bruno, Cruzeiro. E por que ele fez isso? Ele explicou. Porque ele deu prioridade a jogadores que atuam na Europa por conta do jogo da seleção, que será no dia 14, no Japão. Ou seja, tem a questão do fuso horário. Vocês sabem que é totalmente diferente o fuso horário. E os clubes brasileiros
jogam no dia 15. Por exemplo, o Flamengo enfrenta o Botafogo. Falei isso aqui, o Flamengo tinha 5 jogadores na pré-lista da seleção brasileira. Imagina o Flamengo perdendo esses 5 jogadores, porque é inviável o cara jogar dia 14 no Japão, depois no fuso horário totalmente diferente, logística para chegar ao Brasil, e no dia 15 entrar em campo. É inviável. E o Carlo Ancelotti, de uma maneira extremamente brilhante e inteligente, priorizou convocações de jogadores que atuam na Europa. Ah, mas tem o sonho do jogador. Gente, na boa, emoção e razão. Vamos pensar com a cabeça de um dirigente. O dirigente faz investimento de milhões para reforçar o seu elenco. E na parte mais decisiva do futebol brasileiro, ele perde seus principais jogadores. Não faz o menor sentido. Ah, mas o Ancelotti tem que observar os jogadores pensando em Copa do Mundo. Calma, não é assim. Ele pode observar de uma outra maneira também. Então, na boa, Ancelotti, parabéns pela sua decisão. Foi um debate, inclusive, que a gente teve hoje no SBT Sport Rio, e eu defendia isso. Não dá para o Ancelotti convocar os jogadores que atuam no futebol brasileiro, gente. Tem que ter bom senso, pô. É bom senso. Ah, mas tem o lado do jogador, o lado humano, super feliz. Gente, assim, entendo o lado do jogador, mas quem paga o salário dele, no fim das contas, é o clube. Então, o clube não pode ser prejudicado por conta de uma bagunça que é o futebol brasileiro. Ancelotti, parabéns novamente pela sua postura. Dito isso, você, torcedor rubro-negro, deve estar comemorando que não tem nenhum jogador do Flamengo. Mas por que ele levou o Hugo Souza e o Fabrício Bruno? Fabrício Bruno, ele explicou, porque tem vários zagueiros machucados. Então ele tinha que chamar alguém. Acabou sendo, entre aspas, forçado a quebrar essa regra de priorizar futebol europeu e acabou chamando o Fabrício Bruno. O Hugo Souza, a mesma coisa. E ele vai usar o Hugo Souza, tá? Ele, pelo visto, ele está apaixonado pelo Hugo Souza. E eu sempre falei, para mim é um bom jogador, embora tenha começado falhado bastante nos tempos de Flamengo, mas para mim é um baita goleiro, tanto é que hoje está tendo sucesso no Corinthians e se tornou jogador de seleção brasileira. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, galera, vamos lá. Falar agora, por falar em goleiro, o Rossi do Flamengo está em processo de obter cidadania brasileira. No Brasil, desde 2023, o goleiro argentino tem contrato até o fim de 2027 e planeja renovar seu vínculo com o rubro-negro. O jogador conta com o apoio do Fla para conseguir a cidadania. É um fator que pode ajudá-lo a acelerar o processo. Informação do GE que nós confirmamos. E as outras... lembrando, galera, estamos em outubro agora, tá? Dia 1º de outubro. O ano voou, sim. E o Flamengo tem uma sequência aí, gente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em outubro. Flamengo e Cruzeiro nessa quinta, dia 2. No domingo, dia 5, Bahia e Flamengo. No dia 15, pós-data FIFA, Botafogo e Flamengo. Dia 19 de outubro, Flamengo e Palmeiras. Dia 22 de outubro, Flamengo e Racing. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Dia 25 de outubro, Fortaleza e Flamengo. E dia 29 de outubro, jogo da volta, Racing e Flamengo, lá no Presidente Perón. Galera, é uma sequência insana do Flamengo. São 7 jogos. E aí entra a boa notícia para o técnico Felipe Luiz. Nenhum jogador está mais no departamento médico do Flamengo. Nem Pulgar. Pulgar foi entregue à preparação física. Isso quer dizer que ele vai para o jogo nessa quinta ou no domingo? Não. Ele só vai para o jogo do dia 15 contra o Botafogo, pelo menos relacionado. Pode até não ser relacionado, porque é uma grama sintética. Eu não sei como que o jogador vai avaliar o retorno dele. Mas, enfim, eu duvido que ele queira ficar fora desse duelo aí. Deve estar ansioso para poder retornar aos gramados e poder ajudar o Flamengo. E para mim vai ser um baita reforço caseiro. Lembrando, a seleção brasileira não chamou ninguém, mas o Flamengo tem jogadores que atuam na seleção uruguaia, que vai atuar em Nicarágua, se não me engano. Enfim, tem jogador da seleção colombiana, que é o Carrascal, tem jogador da seleção equatoriana, que é o Gonzalo Plata. Então, o Rossi está sendo super elogiado pela imprensa argentina. Não duvido nada, tá? Então, é aguardar, mas essas são as boas notícias.
Nessa quinta-feira, mais um jogo de casa cheia, Flamengo e Cruzeiro, 8h30 da noite, horário ingrato numa quinta-feira, mais de 70 mil pessoas estarão presentes no Maracanã. Isso é uma resposta para aqueles que estão, entre aspas, duvidando dos números que são apresentados nos telões, nos jogos do Maracanã. Tem gente que alega que Flamengo e a gestão Maracanã está mentindo na divulgação. Gente, isso é muito sério, isso é grave, tá? E é óbvio que isso não acontece. E eu vejo muitas vezes de perto, porque eu vou a alguns jogos no Maracanã. O Flamengo tem lotado todos os jogos no Maracanã. Todos, sem exceção. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!